Olá, pessoal! Aqui quem fala é Samantha. O vídeo de hoje ainda pertence ao módulo 3 do nosso curso, ou seja, é um vídeo ainda bastante técnico sobre o funcionamento e as práticas do SAF. Mas por conta do vídeo ter ficado muito extenso, a gente resolveu dividir ele. Então, o vídeo está dividido, né? Esse é um vídeo que é uma continuação do primeiro vídeo, tá bom? Então, você precisa assistir o vídeo anterior para dar continuidade a esse, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, nós vamos ter uma live, então anota essas dúvidas para trazer ela para o nosso momento presencial, tá bom? Espero que goste e bora lá. Beleza, a gente viu essa questão da fotossíntese, né? Como que a gente otimiza a fotossíntese? A gente otimiza tendo o máximo de cobertura vegetal. O máximo de cobertura vegetal no tempo, nas luzes e no adensamento delas, nos espaçamentos delas. Agora, a gente vai falar da decomposição e da ciclagem de nutrientes, que para mim, é a chave também, né? O solo é a base de tudo. O solo vivo deixa nossas plantas sadias, saudáveis, e a gente, consequentemente, vai ter um alimento super nutritivo, super rico, né? Então, o solo é a base para a manutenção da saúde do sistema, porque é a partir do solo que as nossas plantas vão ter alimento ou não. Então, dois princípios básicos que a gente considera no SAF para ter essa vivificação do solo. A primeira é a cobertura vegetal. Então, quanto mais plantas eu tiver cobrindo o solo, mais ele está protegido. Só que eu posso também proteger o meu solo com cobertura morta. Cobertura vegetal morta. Tem a opção viva e tem a opção morta. A morta, o que é? É quando eu podo e cubro, quando eu roço o capim e cubro, quando eu rastelo e trago aquelas folhas. Então, ou quando eu uso a madeira para cobrir, todo esse material que vai meio que fazer a roupinha do solo. É uma roupinha, por quê? Porque protege do sol, né? Quando eu, por exemplo, vou para a roça, não vou sem minha manguinha comprida, porque se eu for com manga curta, eu fico toda queimada, o sol judia. E o solo é a mesma coisa, se o solo estiver exposto, o sol vai queimar o solo, vai aumentar a temperatura, vai matar os micro-organismos, vai ser uma coisa que não é legal. Racha, o solo chega a ficar rachado. Então, o solo, quando está protegido, não tem o sol escaldando, né, escaldante, ele queimando ele, a gente tem a manutenção da umidade. O solo fica mais úmido. Pode ver, faz o teste. Pega uma área, deixa sem cobertura e pega outra e coloca um pouquinho de cobertura ali. E vê se ali já não vai ficar úmido, se ali já não vai aparecer um monte de minhoca, se ali já não vai ficar mais vivo, mais úmido, mais escuro, mais cheiroso, mais grumoso. O solo vai ficando vivo. Por quê? Porque é aquilo que eu falei para vocês. A gente coloca a roupinha, ao mesmo tempo que a roupinha é a comida para o solo. Os micro-organismos vão comer aquilo ali, comer aquele material, e vão disponibilizar o que tinha de nutrientes para as plantas, e vão fechar a cadeia. Então, por isso que a gente trabalha com proteção do solo. E uma outra coisa muito legal, que eu já falei, eu reforço, vou reforçar de novo, é a dinâmica das podas. Somos nós, seres humanos, dinamizando o sistema, acelerando o sistema, fazendo com que ele caminhe para um sistema de abundância mais rápido. Mas calma que a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa questão das podas. Então, aqui, ó, ações para proteger o nosso solo. Ações para deixar o nosso solo vivo, o nosso solo cheio de micro-organismos. Se ele está cheio de micro-organismos, ele está ali, ó, disponibilizando nutrientes para as nossas plantas. E aí as plantas vão ficar sadias, saudáveis. Aí a gente não precisa ficar botando adubo para a planta, porque o nosso solo está nutrido, entendeu? Então, uma técnica muito legal de proteção do solo, que a gente até recomenda antes de começar um plantio, um SAF, é a adubação verde. Se você puder fazer a adubação verde antes, perfeito. É um preparo de solo. O que é? Você vai lá, o teu solo está duro, está sem micro-organismos, está sem nada, então você planta culturas que crescem rápido, que fornecem nutrientes específicos, por exemplo, as leguminosas, que fornecem nitrogênio, os capins, que fornecem fósforo, enfim. Você coloca essas culturas, deixa o ciclo delas se desenvolver, depois vem roça e usa de cobertura. Ou incorpora, se você não conseguir fazer o plantio direto, são duas formas. A adubação verde, ela também pode entrar no SAF, tá? Você não precisa preparar antes. Você pode fazer os sistemas agroflorestais e pensando em ter adubação verde nos ciclos. Adubação verde para um ano, adubação verde para... E assim sucessivamente. Bem, na verdade, as árvores de poda que a gente fala são árvores para adubação verde.
O princípio é o mesmo, tá? Mas existe essa técnica de adubação verde antes de plantar o sistema, que é muito legal, tá? Muito legal. Digamos que teu sistema está hiperdegradado, lembra que eu falei que precisa de espécies muito rústicas? Essas espécies de adubação verde são bem legais para colonizar esse espaço, criar condição para você colocar umas outras espécies depois que vão te gerar renda, tá? Então, uma outra forma de proteger o nosso solo, que eu já falei, é plantas. Vamos ter plantas vivas. Porque se tem planta viva, ela está cobrindo o solo, ela está protegendo, querendo ou não, o solo não está exposto, não está sendo exposto ao sol demais. O sol é bom, o sol é vida, mas o sol demais ali no solo exposto, quem é produtor sabe, quem tem a terra, né, quem tem o solo ali pertinho de si, sabe como ele fica, né, com muito sol. Não é bom. Então, por isso que a gente protege. A gente protege com plantas vivas e a gente protege com cobertura morta, tá? As folhas, os capins, as madeiras, independente, os triturados, os resíduos de podas urbanas, né? Então, é muito interessante quando a gente olha, tem uma visão um pouco mais macro do sistema, né? Ver o nosso sistema produtivo dentro de um sistema da sociedade. Então, quando a gente usa os resíduos de poda, é muito bacana. A gente está trazendo insumo de fora. É uma questão a se questionar, né? A gente quer sistemas que sejam autônomos, que gerem a sua própria biomassa. Mas se a gente se coloca num sistema de sociedade onde aquele resíduo de poda iria para um aterro sanitário e ia misturar com aquele resíduo de plástico, então a gente está dando um outro destino muito melhor. A gente está gerando adubo para as nossas plantas. Então, aí é super interessante sob essa perspectiva, né? Então, também são ferramentas, né? A própria casca de arroz também serve, o triturado. Aqui nas fotos, quero mostrar para vocês, né? Como que algumas pessoas usam aí. A gente usa adubo verde. A gente faz adubação verde no sistema, junto. O feijão de porco e o feijão gandu são para adubação verde. São fontes de biomassa para o sistema. Então, a gente gera cobertura morta, que a gente poda, mas a gente também tem a cobertura viva, que está protegendo, entendeu? Aqui no meio é uma foto no sítio semente, tá? Então, o João estava usando o triturado para cobrir, era um material que vinha de fora, tá? Era um resíduo que vinha de fora, que virava adubo, tá? Então, usava o triturado e ele também fazia o adensamento de plantas. Mas aqui o adensamento dele foi com foco em culturas produtivas. Veja, vamos entender a diferença. O nosso caso, a gente começou o sistema e a área estava muito compactada. E o nosso foco era o maracujá. Então, como o foco era o maracujá, eu precisava de muita energia, muita biomassa para ele. Então, por isso que eu adensei com uma espécie de adubação verde para nutrir o meu maracujá. No caso do João, que o foco é a produção de horta, que ele já trabalha nesse solo, já trabalha nessa área há mais de 5 anos, que o solo já está muito melhor que o nosso. Ele adensou com plantas de interesse comercial. Ele adensou com alface, ó, aqui tinha alface nas bordas, repolho, no meio era o quiabo e ainda tinha um inhame no meio, tá? Que não estava crescendo ali, mas tinha um inhame. Então, adensou com plantas de interesse comercial. Aí aqui a última foto é uma outra estratégia de cobertura. Então, poda a banana, corta a banana. A banana é água pura, é riquíssima em nutrientes. Então, poda a banana, corta aquele pseudocaule, corta ela no meio e coloca aquela parte cortada direto no solo. Ou seja, bota água ali para suas plantinhas, bota os nutrientes para suas plantinhas que a banana vai liberar para sua rúcula e para o seu inhame, tá vendo? Aqui tem rúcula e inhame. Entre cada uma tem os pseudocaules da banana, ou seja, a banana está nutrindo. Uma forma de cobertura morta, uma forma de proteger o solo e uma forma de nutrir as plantas, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica das podas. O segredo do SAF é o manejo. Não é o segredo, mas assim, é um ponto fundamental. Porque assim, o que é o manejo? O manejo é acelerar. A gente acelera o nosso sistema para caminhar até onde a gente quer. Porque veja bem, se a gente fez um plantio e as árvores começam a morrer, é normal, né? Eu plantei lá meu milho começou a morrer, depois de 4 meses está seco. Se eu não tiro aquele milho, o que o milho vai fazer? Ele vai começar a passar mensagem: pessoal, eu morri. Tá na hora de todo mundo morrer também.
Mas daí a gente pensa, putz, mas eu fiz um planejamento para 50 anos. Que história é essa? Tá na hora de morrer? Não. Milho, deu para você. Para o resto, não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou podar o milho, eu vou tirar o milho do sistema e eu vou falar para a galera, ó, galera, vocês viram? Tá na hora de renovar esse sistema. O que é velho tá saindo. Agora é galera nova. Quem é novo aí tá na hora de crescer. Entendeu? Então, a poda é para isso, é para renovar o sistema. É para dinamizar o sistema. E o mais incrível é, quando eu podo, eu disponibilizo o material para o solo, né? Eu podei, tem as folhas para o solo, tem a madeira para o solo, então eu estou botando alimento para o solo, certo? Mas o mais interessante é que quando eu podo em cima, embaixo, nas raízes, eu estou liberando exudatos. Eu estou liberando líquidozinhos açucarados direto para os micro-organismos no solo. Eu estou dando açúcar para ele. Então, eu vou bombar o sistema. Eu bombo o sistema de várias formas. Eu bombo o sistema porque eu estou falando para todo mundo, está na hora de renovar. Eu estou botando comida no solo, eu estou protegendo o meu solo. E, além disso, eu estou nutrindo o solo lá dentro, com líquidos açucarados. Então, a dinâmica do manejo é fundamental. Às vezes, somos em poucos, não temos ferramentas, então a gente não consegue manejar tudo. Por isso, a gente tem que ter uma plena noção como que o meu safo vai ser construído. Se eu não tenho muita mão de obra e ferramenta para manejar, eu não posso fazer ele tão complexo, com muitas espécies, porque muitas espécies vão demandar muito manejo. Então, eu tenho que ter essa noção, o quanto que eu consigo manejar. Porque se você não vai dar conta de manejar e vai deixar o teu sistema envelhecer, não vai dar. Porque ao invés de você caminhar para um sistema de abundância, você está caminhando para um sistema de falência, tá? Então, a gente tem que se ater a isso também, a gente tem que dar conta do que a gente se propõe. E o manejo, a gente não pode perder o tempo do manejo. Porque começou a envelhecer, ela fala para todo mundo, gente, tem que envelhecer também. E não é isso que a gente quer, tá? Então, as podas, elas vêm para renovar o sistema, para liberar esses exudatos, para dinamizar, tá? Então, aqui eu tenho algumas imagens de manejos que a gente já fez. Então, aqui, a primeira foto foi a poda da apical, a gente cortou a apicalzinha lá para abrir luz. A segunda foi no curso de manejo no Joan, a gente subiu a saia do eucalipto, cortou a apical, tá? Definiu um tamanho para ele e ali cortou. E aqui também foi lá na Fabiana Peneireira, a última foto, foi para renovar o sistema. Então, fez a poda geral, né? Em geral, gente, até que falei no geral, me veio essa ideia. Na maioria das vezes, ou quase sempre, a gente faz o manejo todo. Não é bom eu começar o manejo aqui, daqui um mês eu faço de novo, nesse do ladinho, daqui um mês eu vou continuando. Não, faz o manejo todo. Passa a mensagem toda de renovação, tá? Então, se planeja para fazer o manejo, digamos que é o boom, como o Ernest fala, é o pulo do gato, quando você faz esse manejo. Então, ele tem que ser sincrônico, ele tem que ser um só na área toda, tá? Lembra disso. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre as podas em específico, né? A gente falou que a poda é fundamental, que o manejo é fundamental. Então, vamos falar um pouquinho das podas, de forma breve. Então, existem alguns tipos de podas que a gente pode fazer. Mas, assim, a gente está lá no nosso sistema, a gente vai ter que aprender o comportamento da planta. Tem planta que gosta de um tipo de poda, tem planta que gosta de outro, cada planta tem seu tipo de poda. Então, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, tá? Mas, em geral, as podas para renovar o sistema são algumas. Existe a poda da apical, quando a gente corta a cabeça, que é a poda que a gente faz no eucalipto. Porque o que é o eucalipto? O eucalipto, ele cresce muito, né? Ele cresce muito. Então, eu não quero que ele continue crescendo, crescendo, crescendo. Eu quero definir um tamanho e ali eu quero que ele abra e comece a produzir biomassa de novo. Mas eu defino um tamanho porque ele, querendo ou não, é uma madeira. Então, se eu definir um tamanho de 8 metros, eu vou ter uma madeira depois, um tronco de 8 metros. Se eu definir 5, é só 5. Entende? Então, define um tamanho e corta. Porque depois do momento que você cortou a apical, ele não vai mais crescer para cima e ele vai começar a engrossar, tá? Então, essa é a estratégia. Define um tamanho, corta a apical e, a partir disso, deixa ela incrementar em madeira. Então, o eucalipto é um que a gente faz a poda apical, tá? Mas tem um outro tipo de poda que a gente também faz no eucalipto, que é subir a saia. Porque, veja bem, quando eu faço a poda apical, eu digo assim, ó, pá,
aqui é até aqui que é para você crescer. Você vai crescer depois, mas depois tudo que crescer depois eu vou podar de novo. Então, é até aqui que é para você crescer. Definir o seu tamanho. Definir o seu extrato. Eu uso também para definir extrato. Então, aqui é o seu tamanho. Então, a partir disso, você vai crescer em largura, não mais em comprimento. Então, a gente faz essa poda da apical também para fazer uma poda de estratificação. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês? Olha, eu tenho o guandu, que é alto, e eu tenho o maracujá. Mas o guandu, ele não pode passar o meu maracujá, então eu vou lá e podo a apical dele também para diminuir, para estratificar ele um pouquinho mais para baixo. Digamos que daí ele fica num médio alto, não só num alto, tá? Eu faço isso para ele não comprometer o meu sistema, o meu maracujá. Eu posso fazer isso também em outros casos. Por exemplo, eu coloquei a aroeira, a mutamba e eu coloquei um bacupari. A mutamba é extrato emergente, a aroeira é extrato alto, o bacupari médio. Mas assim, eu não sei o que aconteceu e a minha aroeira cresceu para cima da mutamba. A mutamba é extrato emergente, ela detesta a gente na cabeça dela. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma poda de estratificação. Eu vou podar a apical da aroeira, vou deixar ela abaixo do emergente da mutamba. Porque daí eu deixo a mutamba no extrato dela, a aroeira no dela e o bacupari ali embaixo. Entendeu? Então, a poda da apical também serve para isso. E o subir a saia é para fazer a planta crescer. A poda apical é para dizer, ó, aqui que é o seu tamanho, agora cresce em largura. A subir a saia não, ó, começo a cortar os galhinhos, né? Deixa eu ver se eu expliquei direitinho. Eu tenho a planta e eu tenho os galhos. Subir a saia é cortar esses galhos para ir subindo. A questão de as folhas vão ficando cada vez mais altas. Isso estimula a planta a crescer para cima. Entendeu? Então, no início do eucalipto, eu quero que ele cresça para cima. Não quero que ele abra. Entendeu? Então, é subir a saia que a gente faz. Aí, uma outra poda de renovação é a poda de estruturação de copa. Tem plantas que não querem que você corte a apical dela, não quer que suba a saia. Ela quer que você diga assim, ó, olha, querida, eu sou assim. Você tem que me podar e me deixando assim. Você tem que manter o formato da estrutura daquela copa. Aqui eu trouxe uma imagem que ela não está muito boa, mas eu queria falar é que o guandu, eu faço a poda de estrutura de copa no guandu. Eu mantenho ele. A própria aroeira pimenteira também. Então, ela tem esse formatinho assim, ela ó, tá vindo o tronquinho e abre, né? Abre, digamos que seja essa bolinha. Então, se eu vou fazer uma poda de estruturação de copa, eu vou cortar e vou manter o mesmo formato de bolinha. Ah, não, mas a minha planta ela é um triângulo. Ah, então eu vou cortar, diminuir o tamanho dos galhos, mas eu vou manter o mesmo formato de triângulo. Isso é uma poda de estruturação de copa, tá? É uma outra forma de poda. E tem aquela poda drástica, aquela poda que eu digo assim, opa, essa planta é boa, eu corto ela embaixo e ela rebrota. Então aqui, no curso do mutirão que a gente fez na área do saque, tá a Patrícia Vaz, maravilhosa, cortando o... Ai, agora eu esqueci o nome dele. Vou lembrar. Mas ela fez uma poda drástica, cortou embaixo, tá? Derrubou, foi o guapuruvu. O guapuruvu já estava na sua senescência, já passou de 15 anos, já está na hora de sair. Então, ela fez uma poda drástica, derrubou ele para permitir que a clareira se abrisse e que outras plantas pudessem se desenvolver. Então, é uma forma de poda drástica, é podar embaixo. Outra poda drástica que a gente faz é a recepa do café. Já viu? O café, depois dos seus 4, 5 anos de produção, a gente vai lá e poda ele embaixo. Poda ele embaixo, uns 20, 25 centímetros, 30, deixa ali 20, recepa, e poda embaixo e deixa ele soltar brotos, escolhe o brotinho melhor, deixa 1 ou 2, para garantir, depois escolhe só um e deixa ele desenvolver de novo. Então, é uma poda de renovação, que dá para fazer lá embaixo, tá? Mas lembra, nem todas as espécies toleram uma poda drástica. Tem espécies que, se você fizer isso, ela vai morrer, tá? Então, aprenda a fazer a leitura, vai pesquisar, vai se informar antes de fazer, na dúvida, né? Na dúvida, pergunta pra gente. Enfim, é isso, tá bom, gente? Aí, agora, uma outra forma de poda mais técnica. A gente falou das podas de renovação, agora a gente vai falar de poda de produção. Porque, por exemplo, eu tenho o meu pêssego. O pêssego, ele começa a crescer. Quando ele atingir seus 80 centímetros, eu vou ter que fazer uma poda de formação. O que é a poda de formação? Eu vou cortar a cabecinha dele
para ele abrir galinhos. Porque como é que o pêssego produz? O pêssego produz em forma de taça. São 4 galhos produtivos. Pode ser 4. Tem a forma de 2, mas vamos falar da forma de 4. Então, o pêssego produz na taça. Então, como que eu podo para deixar essa forma de taça? Então, a primeira poda é de formação. Eu podo, deixo ele abrir os 4 galhos, tiro os outros e são esses galhos que vão formar para frutificar. É uma poda de formação. A poda de frutificação, ela é em algumas plantas. Por exemplo, a uva. A uva eu tenho que podar todo ano para ela produzir de novo, porque ela produz nos galinhos novos. Então, ela solta um galho principal e daí ela tem os galinhos novos que vão produzir. Então, eu tenho que podá-la todo ano. O pêssego também produz em galinho novo. A maçã já não. A maçã é o mesmo galho que vai produzir. Então, eu só faço uma poda de formação. Porque depois que ela estruturou, vai ser sempre aquilo ali. Entende? Então, cada planta tem a sua particularidade. O limão, aqui é uma foto do limão, ele também, você faz a poda de formação, estrutura ele e depois você só faz a poda de limpeza, de manutenção. Não precisa fazer de frutificação, porque ele produz no mesmo galho. Então, o que é a poda de manutenção? Essa é básica, isso a gente tem que fazer sempre, que é a limpeza, a famosa poda de limpeza. O que é, né? É tirar aqueles galhos que estão morrendo, aqueles galhos secos, aqueles galhos que vão para dentro, aqueles galhos que se atravessam, aqueles galhos que tem os famosos chupins, os ladrões. Cada região chama de um jeito, né? Eu chamo de chupim, mas o pessoal ri que se acaba quando eu falo isso. Que é aquele ladrão, né? Aquele galho que sobe para cima, que não tem nada a ver com a copa, sabe? Você olha assim, isso aí tá roubando força. Isso aí tá roubando força do meu pé, porque ele está querendo subir mais que o centro, que a apical da planta. Que ele está destoando, subindo para cima, destoando. Esse é o famoso ladrão. Esse tem que sair. Porque ele rouba a força, ele rouba a produção. Não é legal. Então, a poda de manutenção é essa limpeza. Então, aqui a gente tem um citrus já formado, produzindo. Só precisamos fazer a limpeza. Então, o que a gente fez? Ó, olha só como abriu. Olha como entrou luz dentro. Então, a ideia é essa, é deixar limpo para que a luz entre nos galhos que vão produzir. É isso. Olha só a diferença, como estava fechado e agora como está aberto. Mas ninguém podou galho produtivo. Só tirou o que estava para dentro, que estava seco, que era de chupim, tá bom? Então, cuidado também com isso. Aí, gente, outros manejos que a gente também faz no SAF. A capina seletiva é antes da poda que a gente faz, tá? Então, a gente vai lá. O que vamos fazer no nosso SAF hoje? Vamos identificar, a gente vai fazendo a leitura. O que a gente vai fazer com as árvores em cima e o que a gente vai ter que tirar embaixo. Essa é a capina seletiva, é escolher as espécies que saem e as espécies que você poda. O que vai sair, por exemplo, no nosso contexto em Piracicaba, a tiririca. A tiririca sai, a trapoeraba sai. Eu arranco e levo embora, que eu não quero ela. Por quê? Porque ela é tão danada que ela se alastra e ela impede que as outras plantas se desenvolvam. Então, eu não quero isso. Eu tiro ela. Mas, poxa, Samanta, tem umas plantas tão legais lá, tem umas crotalárias espontâneas, tem o Major Gomes, tem... mas essas são interessantes. O Major Gomes deixa, vamos comer ele. Mas essas crotalárias espontâneas, vamos cortar, vamos podar e cobrir nosso solo, entende? Então, é uma capina seletiva. Você escolhe o que você vai fazer com aquelas espécies que estão ali, tá? E um outro manejo que a gente faz são os manejos específicos de cada cultura. Cada cultura tem um tipo de manejo, que são os tratos culturais específicos. A gente vai falar disso já já. Então, tá, aqui sobre a capina seletiva. Então, é que eu falei para vocês, a gente escolhe quem a gente vai tirar, quem vai ficar, quem vai podar, quem a gente vai comer, tá? Então, o que é muito legal é a gente fazer a leitura, né, dessas plantas. O que essas plantas estão nos indicando? Por exemplo, a tiririca, ela vem em ambientes ácidos e ela aparece em ambientes com deficiência de magnésio. Olha, então se eu estou vendo aquela planta ali, em abundância, e eu consigo fazer a leitura do que ela quer dizer, eu consigo... Nossa, ó, vamos entrar então com magnésio, vamos adubar com magnésio de alguma forma, sei lá, e vamos descompactar esse solo, porque daí não vai vir tiririca, entendeu? Então, eu controlo, arranco elas, mas eu sou mais inteligente, eu vou lá na causa, porque eu não quero, de novo, ter que arrancar tiririca. Eu quero consertar o problema. Então, por isso que a gente faz essa leitura, o que essas plantas estão nos indicando, tá? É muito legal. E uma outra coisa é, será que essa planta dá de comer?
Porque elas vêm, né, em abundância, e muitas das plantas que vêm em abundância a gente pode comer. Então tem esse livro super legal, que chama Plantas Alimentícias Não Convencionais, que nos traz assim um guia de espécies que a gente pode comer, e além disso traz várias receitas. A própria moringa está aí. A gente pode comer a moringa e tem várias receitas legais. Se você tiver curiosidade, quiser saber sobre alguma planta, pode me dar um oizinho depois, tá? Entre em contato com o pessoal, que eles vão falar comigo e a gente faz um bate-papo. Ou segura a dúvida, que também vai ter uma live, eu só não sei a data ainda certinha, mas vai ter uma live que a gente pode bater um papo sobre isso, tá bom, gente? E aqui é um livro da Primavesi, nossa grande mestra dos solos, né? Ela traz algumas plantas como indicadoras. Então, você vai lá, né? Eu não sei o que essa planta indica. Putz, mas tem um livro da Primavesi aqui. Vou lá, olha a planta. Quer dizer isso. Então, ó, no próximo SAF, no próximo talhão, vamos já adubar com isso ou resolver essa questão para não ter esse problema. Então, se antecipar, né? Ser eficiente. Isso também a gente tem que considerar. Aí, agora aqui, tratos culturais. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que é o manejo específico de cada cultura. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. O que são esses tratos culturais? Eles podem ser condução, tutoramento ou desbrote. Por exemplo, a minha abóbora menina. A minha abóbora menina, ela trepou na espaldeira. Eu conduzi ela nessa forma. Eu fiz com que ela subisse e abrisse e fui conduzindo. Então, eu fazia ela subir, grampeava, subiu, abriu, grampeei. Conduzi ela da forma que eu queria. Eu conduzi com uma estrutura. Eu posso conduzir através da poda, como eu faço com a pimenta cambuci. Eu conduzo ela para ser o seguinte, ela sobe e eu quero 4 pernadas. Eu abro ela em 4 pernadas. É assim que eu conduzo. Então, eu podo para ela ter as 4 pernadas. É uma forma de condução. Na verdade, a condução é quando eu podo. E o tutoramento é quando eu conduzo assim, com a estrutura, tá, gente? Desculpa a confusão. São duas formas de conduzir, mas a condução é com poda, o tutoramento é com uma estrutura. Desculpa a confusão, tá? E tem uma outra forma de trato cultural, que é o desbrote. Por exemplo, eu tutorei o meu maracujá, entendeu a diferença? Eu tutorei porque eu usei um pau e uma estrutura. Eu conduzi a pimenta porque eu podei, tá? Para deixar claro. Então, eu tutorei o maracujá, fiz ele subir aqui na minha espaldeira, a foto do meio. Então, ele sobe 1,80. Aí, eu podo a pical, aí eu conduzo. Eu podo a pical e faço ele abrir 2 bracinhos, que eu vou tutorando na espaldeira. Aí, ele chegou na distância que eu quero, eu podo de novo. Eu conduzo ele, eu podo. Por quê? Porque eu quero que ele desça a cortininha agora. Ele desceu a cortininha lá embaixo, eu podo de novo e começo a soltar os brotos produtivos. Entendeu? Só que, quando ele está subindo até 1,80, ele começa a soltar broto. Eu desbroto, porque eu não quero esses brotos. Eu desbroto. Então, eu vou tutorando e desbrotando. Aí, eu conduzi porque eu podei. Aí, eu deixei abrir os bracinhos e comecei a desbrotar, porque eu não quero eu quero que ele primeiro alcance abra os 2 braços. Tá? Então, eu vou desbrotando. Ele abriu os 2 braços, atingiu 1,5 metro de cada lado, eu podo as pontas de novo. Aí, ele vai começar a soltar os... E sempre que ele está formando, então, eu estou fazendo a poda de formação. Ele está formando a estrutura de produção. E enquanto ele está formando a estrutura de produção, eu vou desbrotando. Porque eu não quero brotos roubando, seriam os ladrões. Eu não quero que eles roubem força, eu quero que o maracujá fique estruturado para depois produzir. Tá? Então, cada cultura tem o seu trato cultural. Aí a gente tem que estudar, entendeu? Para aprender um pouquinho sobre cada cultura. E agora, por fim, mas não menos importante, o ciclo da água, né? Que é também uma ferramenta aí para o SAF, que a gente pode promover, né, a conservação da água através do SAF. Então, é uma tecnologia, na verdade, né? O SAF nos permite a conservação das águas. Por quê? Porque, como eu falei, as plantas, elas são responsáveis pelo ciclo, né? Elas fazem com que a água infiltre e elas evapotranspiram, fazem com que a água vá para a atmosfera, elas suam, né? Então, se eu tenho muitas plantas favorecendo o ciclo da água. Claro que as plantas, elas absorvem água para elas. Só que
o benefício de estar infiltrando, de estar evapotranspirando, de a gente estar podando e trazendo água de volta para o solo é muito maior que esse discurso da água, das plantas, muitas plantas absorverem toda a água, não tem nem fundamento, porque o benefício que as árvores trazem para a preservação da água, para a conservação, é tão grande que acho que não compensa discutir, né, para esse outro lado, né? Que, por exemplo, a discussão dos eucaliptos, mas o eucalipto rouba água. Putz, mas o eucalipto tem a raizona, vai lá no fundo, pega a água, traz, a gente poda, disponibiliza para o sistema. O eucalipto que está num saco, ele não está num monocultivo, que é um contexto muito diferente, né? Então, também tomar esse cuidado, né? As plantas, de fato, têm uma ligação muito importante pela preservação da água. Até, né, quando a gente quer recuperar uma nascente, a gente vai fazer o quê? Vai plantar água em torno da nascente. A lei diz que as nascentes têm que ter um raio de 50 metros de vegetação. Por que será? Porque as águas, as plantas, fazem com que a água infiltre, fazem com que a água evapore e promova a chuva, fazem com que o ambiente fique mais úmido, mais fresco, e também as plantas seguram os sedimentos, ou seja, quando a nascente não tem árvore, tudo que é terra, tudo que é areia, tudo que é sedimento vem com a chuva e vai direto para o rio. E uma hora o rio, a nascente, ele vai ficando cheio de terra e ele pode morrer. Então, as plantas, elas fazem essa barreira, essa filtragem, tá? Então, o Ernest fala muito, né, que quem planta agrofloresta está plantando água. Ele tem um trabalho maravilhoso na propriedade dele, já restaurou, recuperou não sei quantas nascentes. Então, esses exemplos práticos e reais, né, acho que é com base nisso que a gente tem que tomar, é com base nisso que a gente cria as nossas referências, certo? Não sei se deu para entender. Mas então, gente, para finalizar, para a gente ter um SAF, um sistema agroflorestal agroecológico, né, baseado nos princípios da agroecologia eficiente, a gente tem que lembrar que a floresta é a nossa grande educadora. É com ela que a gente aprende, são os princípios básicos de funcionamento estão na floresta. Então, além disso, a gente usa o SAF, a gente dinamiza o SAF para otimizar os processos naturais. Então, os SAFs, eles otimizam, a gente otimiza o SAF com a fotossíntese, a gente otimiza o SAF com a decomposição da matéria orgânica, a gente otimiza o SAF com os ciclos da água. Então, está tudo intimamente ligado. Então, quando a gente vê assim, como que eu vou aproveitar melhor esse sol? Como que eu vou aproveitar melhor os micro-organismos? Entende? Essa é a estratégia, aproveitar melhor os recursos que já estão aí. E outro ponto não existe receita, não existe. Cada SAF tem uma cara, cada SAF é em um contexto. Cada SAF, ele vai ser diferente, não vai existir uma receita. Mas existem sim princípios, existem sim técnicas que a gente pode aprender para reproduzir. Mas lembra, não é o mesmo modelo para cada lugar, não tem. Aprenda também a ler o contexto, a identificar o contexto. Leitura da paisagem, como que é o caminho do sol, como que é a água, como que é o solo, como que é o estado, né? Está muito degradado, está um sistema de abundância, quais são as espécies presentes aqui? Então, aprenda a fazer essa leitura. Quem são as pessoas que vivem aqui? O que essas pessoas têm de conhecimento? Né? Porque como que a gente pode aproveitar esses conhecimentos e trazer para o SAF? Porque, veja bem, em geral, as comunidades tradicionais têm um conhecimento de beneficiamento de plantas medicinais ou umas geleias maravilhosas, ou o que quer que seja, entenda o potencial do local e traz isso para o SAF. Aproveita, né? Então, aproveita todos esses recursos, acho que essa é a ideia. A gente, num contexto, saber aproveitar o recurso disponível que a gente tem. E outro ponto é definir um objetivo. Qual é o objetivo do seu SAF? O meu SAF tipo o nosso, né? O nosso SAF é com foco em produção de frutas de ciclo curto, para escoar para o atacado. Eu quero vender para quem vende. Então, a minha estratégia é outra. Eu não trabalho com muita diversidade, eu trabalho com SAFs. Então, é isso. Defina o que você quer para fazer o seu desenho. Porque também o que você vai definir, o seu desenho, ele vai estar ligado a muitas coisas, né? Inclusive a mão de obra, a tecnologia, ao recurso, ao dinheiro, enfim, vai estar ligado a muita coisa. E se você quer aprender a fazer um planejamento, né? Fazer um projeto de SAF, quer saber o que a gente precisa pensar, quer aprender um pouquinho mais,
Segura que no módulo 4 a gente vai falar sobre o projeto, sobre a parte mais prática, como implementar na prática um sistema agroflorestal, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Desculpa porque foi um vídeo um pouquinho mais longo, mais técnico, mas é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, segura que a gente vai fazer uma live para conversar um pouquinho mais. Mas também, se quiser procurar a gente no sítio Expansão Agroflorestal no Instagram, pode mandar um alôzinho que a gente vai estar lá disponível para você. E a gente também recebe visitas, recebe voluntários, qualquer coisa, fala com a gente, tá bom? Então, até a próxima, meu muito obrigada e até mais.